remédios cultivados em canteiros. As hortas caseiras são a base do projeto Farmácia Viva, que distribui gratuitamente plantas medicinais às comunidades e ensina como aproveitar corretamente o potencial de cada uma delas no preparo de chás, xaropes e pomadas caseiras que previnem e combatem diversas doenças. O projeto, que nasceu no Ceará, se multiplicou pelo Nordeste. São mais de 50 unidades instaladas pelo Horto de Plantas Medicinais da UFC. No programa Conhecer de hoje, você vai ver uma dessas unidades e as mudanças provocadas por ela em uma comunidade carente de Fortaleza. Sonho realizado, a história da unidade do programa Farmácia Viva, que virou realidade depois da morte do idealizador. Mãos amigas, trabalho voluntário mantém canteiros medicinais produtivos e garante utilização de produtos medicinais do Janguruçu. Xarope caseiro, a receita do lambedor à base de corama, planta poderosa no combate à gripe, tosse e problemas respiratórios. Segredo do chá. Você sabe preparar corretamente um dos produtos medicinais mais populares do mundo? Jovens aprendizes. Contato com a natureza desperta nas crianças o interesse pela cura através das plantas. E ainda, Mercado Serrano. O programa Conhecer de hoje mostra também o novo foco do comércio agrícola na Serra da Ibiapaba. Os agricultores do maciço de Baturité, na região serrana cearense, vivem os altos e baixos característicos dos cultivos em área de sequeiro. Se tem boa quadra chuvosa, tem bons resultados. Se falta chuva, as sementes não vingam e as perdas são inevitáveis. Mas no caso dos produtores do maciço, outros fatores estão influenciando os resultados. Tem muito agricultor desestimulado a plantar por causa do comportamento do mercado consumidor, que não está absorvendo toda a produção e por causa da dificuldade de encontrar mão de obra para ajudar na manutenção dos roçados. Quem permanece na atividade busca alternativas para variar o escoamento e manter os ganhos. Ele tem fama de ser alimento sem graça, nutritivo, mas meio sem gosto. Muitos só consomem se ele vier com roupagem diferente, em forma de soufflé, recheado, acompanhado. Diante de currículo tão pouco atraente, seria fácil descartar o chuchu da lista de produção agrícola. Plantar para quê e vender para quem? Mas isso seria constatação para leigos. O chuchu está entre as 10 hortaliças mais consumidas no Brasil e tem uma lista de vantagens alimentares. É fácil de sofrer digestão, rica em fibras, pobre em calorias e fonte de potássio e de vitaminas A e C. Todas essas qualidades do chuchu fazem muitos agricultores investirem na cultura. No interior cearense, é ele quem garante a renda da família de Antônio Jorge há pelo menos 3 décadas. A atividade foi passada de pai para filho e hoje, em tempos de inverno regular, os ventos estão soprando bem por aqui. Hoje tem muito porque o inverno está, graças a Deus, está regular em todo o Nordeste. Então hoje a produção está muita. Por isso que a caixa está de R$3. Hoje, se você for levar em comparação 50 caixas, hoje você vendendo na Ceasa a R$3, você apura R$150. Então o que vai acontecer? Esses R$150, se o cara for dono do carro, já ficou para ele. Ele não vai ter despesa com frete. Então isso favorece que ele continue com a produção dele. Há tanto tempo no ramo, o agricultor aprendeu cada detalhe do cultivo. Passou a entender as plantas e a identificar os pontos fortes e fracos da produção de sequeiro, sistema adotado na propriedade. Uma época boa de ter chuchu aqui, que eu não desejo para ninguém, mas quando Pernambuco é seco, Paraíba é seco, para nós aqui é céu, mesmo sendo seco. Porque o nosso lençol freático aqui ele é muito farto d'água. Então, quando está seco nos outros cantos, eles vêm buscar chuchu aqui. Eles passam direto da Ceasa para pegar a produção aqui em cima da serra. Mas apesar da valorização no mercado e das vantagens em relação a outros polos de produção, como em toda atividade, no cultivo do chuchu, existem percalços que fazem muitos desistirem. Não foi o caso de Antônio, mas de alguns vizinhos. O maciço de Baturité se consolidou como o maior produtor de chuchu do Ceará. Tapetes verdes como este eram facilmente encontrados nas propriedades da serra, mas hoje não é mais assim. Um dos destaques sempre foi a região de Munguba, aqui no município de Pacoti,
onde uma década atrás eram colhidos 240 milheiros de chuchu por mês. Os agricultores dizem que hoje não conseguem colher nem 20% disso e os motivos eles sabem bem quais são. Como é uma coisa, uma coisa grandiosa, uma produção de chuchu, então você não tem como manter só. Então você vai precisar diariamente, numa latada de 200 pés de chuchu, que equivale a 3.000 metros quadrados, você vai ter que ter no mínimo 2 trabalhadores. Aí vai ter mais despesa com água, com energia. Sim. Aí tem o esterco de gado que você tem que botar no mínimo uma vez por ano, senão não tem produção. A mão de obra também está difícil. Às vezes a pessoa não quer sair de casa para trabalhar uma diária de R$15. Então prefere trabalhar um dia por 50 do que 6 dias por 90. Então o que acontece com isso? Torna-se inviável para a gente ter trabalhador. Foi por motivos como estes que o agricultor José Vilemar resolveu diversificar o destino daquilo que ele produzia. Cansado de colher muito e lucrar pouco, em vez de vender frutas e legumes ao atravessador, ele vai repassar diretamente ao consumidor. Quando tem a produção não tem preço, quando não tem produção não pode ter preço, se não tem produção, lógico que não vai ter, né? O que está predominando mesmo aqui na nossa região, abrangendo, é o turismo, né? Então a gente tem que fazer a opção pelo melhor. O melhor, no caso dele, foi agregar valor à agricultura. Vilemar entrou no ramo da hotelaria, construiu estes chalés para aproveitar o potencial turístico da serra e vai unir a atividade a que ele já dominava. O agricultor vai continuar plantando frutas e hortaliças, mas para alimentar os hóspedes. O hóspede, ele vendo de onde está sendo tirada toda aquela fruta, ele mesmo vê, pegar e tirar aquela fruta ali que ele mesmo vai consumir, onde ele está hospedado, é muito satisfatório, né? Você vê aquela fruta que está ali, mesmo que você vai saborear, saber de onde você mesmo, de onde ela está, você vê de onde ela está saindo, vê de onde ela está sendo produzida. No próximo bloco, você vai conhecer outro tipo de produção agrícola que não tem tempo ruim. As plantas medicinais podem ser cultivadas em pequenas hortas e multiplicar benefícios à saúde. O poder medicinal das plantas é milenar. Várias civilizações em diferentes épocas da história utilizaram plantas como remédios. A tradição continua, mas com uma diferença. Hoje, o uso medicinal das plantas tem certificação científica e profissionais especializados que aprenderam a retirar da natureza saúde na medida certa. Outro fator que ajuda a propagar benefícios é a popularidade das plantas medicinais. As receitas dos remédios caseiros são repassadas de geração a geração. Aqui no Ceará, um projeto conseguiu unir as tradições populares à ciência. As farmácias vivas, implantadas em várias comunidades, disseminam a utilização correta das plantas no tratamento de diversas doenças. Uma dessas farmácias fica no bairro Janguruçu, na capital. O espaço não é tão grande. A grandiosidade desse lugar está na riqueza natural. Cada planta, cada folha tem potencial surpreendente. Elas guardam propriedades medicinais. Estamos em uma farmácia viva. Aqui, as prateleiras são canteiros bem cuidados e os remédios brotam do solo. Essa terra aqui produz vida. Não só por ser uma terra agricultável, mas pela história. Nesse local seria construído um matadouro. No lugar foi cultivada uma horta. O espaço garante saúde à comunidade do Janguruçu. Nós chegamos aqui e encontramos o aterro do Janguruçu. E hoje a gente tem uma horta e uma farmácia viva, já fazendo remédio, medicamentos caseiros, só o lambedor, coisas bem simples, mas que atende as crianças da nossa escola. A Farmácia Viva fica na sede do FAC, o Fundo de Apoio Comunitário, uma entidade social mantida exclusivamente por doações. Não há apoio do poder público.
O local foi escolhido pelo criador das farmácias vivas para abrigar uma das unidades do projeto. O professor Abreu Matos tomou a decisão, mas não conseguiu colocar em prática. Depois que morreu, foram encontradas anotações que indicavam o sonho do professor em cultivar aqui uma farmácia viva. A secretária achou, foi folheando a agenda dele e tinha o projeto todinho, o que era para fazer aqui com a gente, no FAC. Aí veio, ligou e todo mundo se emocionou, porque hoje em dia a gente está vendo o pessoal que está trabalhando, ainda não produz o que é para produzir, agora uma pessoa depois que vai lá para o além, aí conclui uma coisa dessa, não é coisa de Deus não? De sonho à realidade. Há 2 anos a horta foi plantada e se transformou em jardim medicinal, com uma variedade incrível. Alecrim-pimenta, ele é antisséptico e ele também serve para a gente fazer o sabão líquido caseiro. A alfavaca também é utilizada para fazer chá. O chá da alfavaca ele serve para pressão alta, para gripe e também ela é calmante. O boldo a gente utiliza para fazer o chá. Ele serve para problemas de fígado e também de estômago. É excelente e é também digestivo. Para manter a horta produtiva e aproveitar ao máximo o potencial de cada planta, Célia conta com mãos amigas. Voluntários ajudam no manejo. Eu fico aqui com eles e a aguação, tudo é com a gente. A limpeza, a gente não deixa assim animal, nada, porque aqui tem que ter um grau de higiene muito alto. Não pode assim ter sujeira, o xixi, o cocô de animal, nada. Um cuidado permanente. Permanente. A horta da Farmácia Viva do Janguruçu é uma espécie de escola comunitária. Aqui são oferecidos cursos para que as famílias possam conhecer, utilizar e multiplicar os benefícios das plantas medicinais. Além de se tratar de um medicamento natural, que sem efeitos colaterais e comprovadamente, cientificamente comprovada a sua eficiência, ele também traz um benefício porque é de baixo custo de uma comunidade dessa carente que às vezes não tem o dinheiro para comprar o remédio, o outro remédio passado na farmácia. Na minha avaliação é uma bênção. Eu gosto, eu adoro. Tipo assim, eu incentivo o uso da planta medicinal, porque eu sei que tudo que vem da natureza é abençoado. Dona Damiana é uma das aprendizes da natureza. E mais que isso, é a matriarca desse lugar. As plantas medicinais sempre fizeram parte da rotina dela. Dona Damiana aprendeu a utilizá-las com a mãe, que por sua vez herdou os conhecimentos da avó. Eu via minha mãe fazer, do tempo deu criança, deu nova. E nisso eu fiquei ativa sobre o que eu via ela fazer. A senhora acredita no poder das plantas medicinais? É melhor do que o da farmácia que a gente compra. É muito mais melhor, porque a gente fazendo, a gente sabe como é que está fazendo. É natural. É natural. Hoje, Dona Damiana já repassa aos filhos as receitas à base de plantas. Eles veem como é que eu faço. E eles confiam muito. E dá resultado? Dá resultado. Uma das plantas preferidas de Dona Damiana é a corama, poderosa no combate a tosses, gripes e outras infecções. A corama, ela trata de muitos tipos de doença, pelo menos a pessoa cria um inchaço, um tumor no corpo, né? Já a corama já serve para botar em cima, para vir apuro, porque às vezes aquele tumor nem olho não tem, mas te bota a corama que resolve. Ela cura, a corama é remédio maravilhoso. Um dos produtos feitos na Farmácia Viva é justamente a base de corama, o xarope caseiro. O primeiro passo para acertar no preparo é escolher corretamente as folhas na horta. Deve ser uma folha um pouco verde, porque ela é muito madura, ela fica muito forte. Folhas colhidas, é hora de ir para a cozinha. Quem vai nos mostrar o preparo do xarope é Ivoneide, outra dona de casa que coloca em prática os ensinamentos da Farmácia Viva. Primeiro as folhas são lavadas, depois cortadas. É hora de preparar o mel, componente básico do xarope. Na panela, 1 xícara de água e 2 de açúcar.
São necessários 10 minutos no fogo até o açúcar derreter completamente. Depois disso, é só adicionar as folhas e mexer mais um pouco para apurar. Depois de frio, o xarope está pronto para ser consumido. Basta colocar em um recipiente e identificar. Antes, Ivoneide preparava o xarope de outra forma. Pegava a folha, lavava, tava água e açúcar e deixava no fogo para cozinhar e apurar lá mesmo. O novo método ela aprendeu nas oficinas do FAC. As mudanças no preparo garantem melhor aproveitamento do potencial das plantas e, consequentemente, mais benefícios à saúde. Vou continuar fazendo assim agora, não é mais do jeito que eu fazia. Muito bom, né? Aprender as coisas que a gente não sabe. Essa multiplicação de conhecimento e de saúde é a base das farmácias vivas. Era esse milagre que o professor Abreu Matos buscava quando idealizou o projeto. Ivoneide e dona Damiana somaram os conhecimentos herdados dos pais às novas técnicas de manipulação. Outras pessoas foram apresentadas à ciência da natureza e passaram a enxergar nas plantas o milagre da cura. Fico boba em ver tanto as crianças como as mães, como a comunidade em si, valorizando, entendendo melhor tanto o nosso trabalho como também as plantas medicinais. Você sabe preparar corretamente o chá? Apesar de simples, o passo a passo tem detalhes importantes que garantem a eficiência medicinal da bebida. E ainda, crianças na horta. Contato com a natureza desperta o interesse dos pequenos pela medicina natural. Ninguém gosta de tomar remédio. Os medicamentos estão associados às doenças que fragilizam o corpo e tornam o paladar ainda mais exigente. Quando se trata de medicamentos naturais, não é diferente. Há bastante resistência, principalmente das crianças. O segredo para fazer com que os pequeninos encontrem sabor em lambedores, xaropes naturais e chás pode estar no contato deles com a natureza. No Fundo de Apoio Comunitário do Janguruçu, em Fortaleza, as crianças visitam a horta da Farmácia Viva diariamente. Elas aprendem para que serve cada planta e passam a buscar os benefícios. Além das crianças, os mais velhos da comunidade também estreitam os laços com a natureza. Eles participam de oficinas e são surpreendidos. Até quem acumula anos de experiência no consumo de produtos à base de plantas medicinais descobre que há formas mais eficientes de preparar um simples chá, por exemplo. O planeta verde enche os olhos e o paladar. A natureza nos dá tudo aquilo que vai para a panela e leva sabor à nossa mesa. Mas o mundo das plantas medicinais vai além, muito além. Água em ebulição, folhas e nada mais. A mistura milenar guarda segredos medicinais que o homem aprendeu a desvendar. E a ciência, vencida pela pressão da sabedoria popular, decidiu validar. Os chás são unanimidade. Aqui no Nordeste, o chá faz parte das tradições populares. Não há família sertaneja que deixe de recorrer ao poder medicinal das plantas para curar doenças ou simplesmente para adoçar o paladar com os sabores da natureza. Mas atenção, há um detalhe: apesar de simples, o preparo tem um segredinho que faz toda a diferença. O segredo está no fogo. As folhas não devem ser fervidas. Depois de higienizadas, elas são colocadas na água previamente aquecida. Eu vou pegar as folhinhas, vou botar aqui na água fervendo e abafar. Aí apaga o fogo, aí fica pronto o chá. 5 minutos. Esse é o tempo necessário para que as propriedades medicinais das folhas se misturem à água e possam ser usufruídas em pequenos goles de saúde.
Dona Margarida é uma daquelas nordestinas que valorizam costumes, que levam adiante ensinamentos passados de geração a geração. A mãe dela aprendeu com a avó, ela também herdou o conhecimento e passou adiante. Eu gosto muito de chá, meus filhos sempre gostavam de chá. Quando eles eram pequenos, a primeira coisa que eu dava a eles, antes do mingau, era um chá. E eles gostavam muito, ainda hoje eles são já tem um filho de 40 e tantos anos, eles tudo gostam de chá. E não foi apenas a família que usufruiu da crença de Dona Margarida no poder medicinal dos chás. A dona de casa foi parteira durante anos. Os chás sempre ajudaram a alimentar e a acalmar as mães na hora de trazer os bebês ao mundo. A gente fazia um chá de erva doce para elas, que às vezes elas chegava assim fraca, aí a gente vinha aqui fazia um chá, um leite, dava a elas. Aí elas perguntavam, o que é que a senhora botou nesse chá, nesse café, nesse... Eu disse, não, nada não, porque a dor aumentou. Aí elas tinham um neném. Dona Margarida é uma das aprendizes da Farmácia Viva, do Fundo de Apoio Comunitário do Janguruçu, em Fortaleza. Ela e outras dezenas de donas de casa participam de oficinas e aprendem o beabá da natureza. Além do preparo correto dos chás, as multiplicadoras do Janguruçu têm acesso a outros produtos à base de plantas. Elas recebem folhas, xaropes, óleos. E os ensinamentos medicinais começam cedo por aqui. As crianças da creche, que também funciona na sede do FAC, têm aulas práticas na horta. O contato com a natureza faz parte do aprendizado das crianças. É uma espécie de cartilha natural. Todos os dias eles visitam a horta e aprendem aqui lições importantes, como o valor dessas plantas para o meio ambiente e para a saúde. As crianças observam, tocam nas plantas. Alguns são mais cuidadosos, outros parecem bem à vontade em meio aos canteiros verdinhos. Entre uma brincadeira e outra, as crianças vão convivendo e conhecendo as plantas, aprendendo o valor medicinal de cada uma delas. Gabriela, que planta é essa? Colana. Para que ela serve? Para plantar. E depois que planta, pode usar para curar alguma coisa, alguma doença? Pode, para o coração. Da horta para a sala de aula. A rotina começa com as atividades comuns em uma creche. Eles brincam e aprendem. No tapete, o contato lúdico com letras e números. Depois é hora de repor as energias. Mas antes do almoço, vem a oração. Obrigado, Deus, por esse almoço, por quem fez, quem preparou, quem colheu, quem doou, quem cuida da gente, quem tem um bom coração, amém. Bom apetite. O cardápio do almoço leva em consideração o valor nutricional dos alimentos. A sopa tem verduras e legumes, que eles sabem de onde vêm. A mesma terra que dá frutos também proporciona bem-estar. A gripe ou o desconforto respiratório não são motivos para faltar à aula. Aqui, as plantas medicinais são usadas para melhorar a saúde das crianças. Quem chega com tosse toma xarope caseiro à base de malva. Se você for dar agora um xarope, todo mundo diz, quem está gripado, tu vai ver agora, quando eles forem sair, você disser, quem está gripado, todo mundo, eu, porque eles querem beber o xarope. Dificuldade para respirar? Que tal uma massagem com óleo à base de eucalipto? As gotinhas são poderosas. Esse óleo que aqui eu acabei de passar é o óleo do medicinal, do eucalipto medicinal, que é para a criança que está gripada, então que está com a secreção para poder soltar. Benefícios que as crianças sentem na pele. Quando eu estou gripada, melhoro. Esse contato com a fitoterapia ensina às crianças o valor da natureza. Quem sabe comece aqui uma geração que enxergue o meio ambiente com outros olhos, para que no futuro a palavra preservação não necessite mais de tanto apelo. Simplesmente faça parte da rotina do planeta.
O programa Conhecer termina aqui. Para se comunicar conosco, você pode mandar uma mensagem para conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.